Bem-vindos às Falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a Palavra de Deus. Hoje nós falaremos da quarta parte do primeiro livro de Reis. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, começou Abião a reinar sobre Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maacá, filha de Absalão. Ele andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. O seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém, porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de tudo o que lhe ordenou em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o Heteu. Ora, houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da vida de Roboão. Quanto ao restante dos atos de Abião, e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. Abião dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e reinou 41 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maacá, filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os sodomitas, e removeu todos os ídolos que seus pais tinham feito. E até a Maacá, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um abominável ídolo para servir de Ázera. E Asa desfez esse ídolo, e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia o coração de Asa foi reto para com o Senhor todos os seus dias, e trouxe para a casa do Senhor as coisas que seu pai havia consagrado, e as coisas que ele mesmo consagrara: prata, ouro e vasos. Ora, houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Pois Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar a ter com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Beni-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que aqui te mando um presente de prata e de ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. Beni-Hadad, pois, deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Bet-Maacá, e a todo o distrito de Quinerote, com toda a terra de Naftali. E sucedeu que, ouvindo-o Baasa, deixou de edificar Ramá, e ficou em Tirza. Então, o rei Asa fez apregoar por toda a Judá, que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá, e a madeira com que Baasa a edificava. E com elas, o rei Asa edificou Geba de Benjamim e Mispá. Quanto ao restante de todos os atos de Asa, e todo o seu poder, e tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, na velhice, ficou enfermo dos pés. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi seu pai, e Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal aos olhos de Senhor, andando nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e o feriu em Gibeton, que pertencia aos filisteus, pois Nadab e todo o Israel sitiavam a Gibeton.
Matou-o, pois, Baasa no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E logo que começou a reinar, feriu toda a casa de Jeroboão. A ninguém de Jeroboão que tivesse fôlego deixou de destruir totalmente, conforme a palavra do Senhor que ele falara, por intermédio de seu servo Aías, o Silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera e com que fizera Israel pecar, e por causa da provocação com que provocara a ira o Senhor Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos de Nadab, e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo o Israel em Tirza, e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te exaltei do pó, e te constituí chefe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito o meu povo Israel pecar, provocando-me a ira com os seus pecados. Eis que exterminarei os descendentes de Baasa, e os descendentes da casa dele. Sim, tornarei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, comê-lo-ão os cães, e o que lhe morrer no campo, comê-lo-ão as aves do céu. Quanto ao restante dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais, e foi sepultado em Tirza. Então Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a casa dele, não somente por causa de todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, de modo a provocá-lo à ira com a obra de suas mãos, tornando-se como a casa de Jeroboão, mas também porque exterminara a casa de Jeroboão. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele. Ora, Elá achava-se em Tirza bebendo e embriagando-se em casa de Arza, que era o seu mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Quando ele começou a reinar, logo que se assentou no seu trono, feriu toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem de seus parentes, nem de seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que ele falara contra Baasa por intermédio do profeta Jeú, por causa de todos os pecados de Baasa e dos pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram Israel pecar, provocando a ira, com as suas vaidades, o Senhor Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos de Elá, e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza. Estava o povo acampado contra Gibeton, que pertencia aos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou e matou o rei. Pelo que no mesmo dia, no arraial, todo o Israel constituiu rei sobre Israel, a Onri, chefe do exército. Então Onri subiu de Gibeton com todo o Israel, e cercaram Tirza. Vendo Zinri que a cidade era tomada, entrou no castelo da casa do rei, e queimou-a sobre si, e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que este cometera, fazendo Israel pecar. Quanto ao restante dos atos de Zinri, e a conspiração que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni,
filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri prevaleceu contra o que seguia a Tibni, filho de Ginate, de sorte que Tibni morreu, e Onri reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos. Reinou 6 anos em Tirza. E de Semer comprou o outeiro de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou nele, e chamou a cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do outeiro. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, pior mesmo do que todos os que o antecederam, pois ele andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera Israel pecar, provocando a ira, com as suas vaidades, o Senhor Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos que Onri fez, e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Onri dormiu com seus pais, e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. No 38º ano de Asa, rei de Judá, começou Acabe, filho de Onri, a reinar sobre Israel, e reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. E, como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal que ele edificara em Samaria. Também fez uma azera, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o antecederam. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou Jericó. Quando lançou os seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. E quando colocou as suas portas, morreu-lhe Segube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda de Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia do ribeiro. Mas decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Veio-lhe então a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te num vaso um pouco d'água, para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha, e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos, para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias: Não temas, vai, faze como disseste. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: A farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 15. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram, ele,
e ela e a sua casa, durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Depois destas coisas, aconteceu adoecer o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto, que nele não ficou mais fôlego. Então disse ela a Elias: Que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Respondeu-lhe ele: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamando ao Senhor disse: Ó Senhor meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda, trouxeste o mal, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor meu Deus, faze que a vida deste menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. E Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa, e o entregou à sua mãe. E disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Depois de muitos dias veio a Elias a palavra do Senhor, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Ora, Obadias temia muito ao Senhor, pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentou com pão e água. E disse: Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para salvar a vida dos cavalos e mulas, de maneira que não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para a percorrerem, e foram a sós, Acabe por um caminho e Obadias por outro. Quando, pois, Obadias já estava em caminho, eis que Elias se encontrou com ele, e Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai, dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Ele, porém, disse: Em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para ele me matar? Vive o Senhor teu Deus, que não há nação nem reino, aonde o meu senhor não tenha mandado em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está, então fazia-os jurar que não te haviam achado. Agora tu dizes: Vai, dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui. E será que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te levará não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, matar-me-á? Todavia eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor, 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentei com pão e água. E agora tu dizes: Vai, dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui, ele me matará. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que deveras hoje hei de apresentar-me a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou. E Acabe foi encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por terdes deixado os mandamentos do Senhor, e por teres tu seguido os Baalins. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel,
e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa esta palavra. Disse, pois, Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do Senhor, vosso Deus, mas não metais fogo ao sacrifício. E, tomando o novilho que se lhes dera, prepararam-no, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu, e saltavam em volta do altar que tinham feito. Sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo, e necessite de que o acordem. E eles clamavam em altas vozes, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lancetas, até correr o sangue sobre eles. Também sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz. Ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois, fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. De novo disse: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. E ele encheu de água também o rego. Sucedeu, pois, que, sendo já hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, onde os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Acabe, pois, subiu para comer e beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: Sobe agora, e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou, e disse: Não há nada. Então disse Elias: Volta lá 7 vezes.
Sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: Sobe, e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe, subindo ao carro, foi para Jizreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jizreel. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.